A palavra do Senhor no João capítulo 3, versículo 16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho unigênito para todo aquele que crê, não pereça, mas tenha a vida em abundância. Este, meus irmãos, é o amor do nosso Deus. Deus, ele se demonstrou, ele entregou o seu Filho por causa de nós, e só falta nós, meus irmãos, tomarmos uma decisão, acreditar nesse Jesus que veio neste mundo para salvar, para perdoar os nossos pecados. E há uma das vantagens quando nós acreditamos no nome de Jesus, quando nós acreditamos no Filho de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós confiamos em Jesus, nós temos a vida eterna, que é a vida em abundância. Tudo aquilo que nós precisamos, nós podemos adquirir quando nós confiarmos em Jesus Cristo. Meus irmãos, é a pequena mensagem que queria compartilhar com os meus irmãos, mas no final, meus irmãos, eu vou orar por os meus irmãos para que o nosso Senhor venha nos abençoar. Quando, meus irmãos, eu estava meditando nesta palavra, e eu queria saber muito nesse crer. Significa é só confiar, é só crer só. Não é somente crer, a obediência à palavra de Deus. Se nós precisamos de viver uma vida em abundância, se nós queremos viver uma vida diferente neste mundo onde estamos, nós precisamos confiar, precisamos obedecer à palavra do Senhor. Essa é a chave do sucesso no ser humano. Sem obedecer à palavra do Senhor, não há nada que pode acontecer na tua vida. Você talvez pode usar outros meios, mas se quer algo que vem de Deus, você precisa obedecer a Ele. Precisa obedecer a Deus, meus irmãos. Precisa você crer, confiar, andar com Ele. Quando você anda com Ele, você vai ver a glória de Deus começar agindo na sua vida. E eu também me perguntava, e significa é só obedecer a Ele somente, a sua palavra somente? E muitas das vezes, meus irmãos, Deus tem nos dado muita coisa, talvez nos deu projetos, negócios, e nós precisamos, meus irmãos, obedecer o negócio. Como é que nós podemos obedecer o negócio? Quando nós vimos que no nosso estabelecimento talvez não há nada, você precisa ir atrás da mercadoria. Significa que você está a obedecer o teu estabelecimento. Aí você vai ver o sucesso. Se nós ficarmos assim, nada vai acontecer, meus irmãos, nas nossas vidas. Nós devemos estar muito atentos naquilo que nós queremos ser amanhã. Mas as pessoas têm lamentando muito, viver reclamando, sem saber o que fazer. Mas nós precisamos obedecer os nossos trabalhos, os nossos negócios, até onde nós estamos. O tempo mesmo, precisamos obedecer o tempo. Saber se este tempo é um tempo que eu posso fazer isso ou não. Muitas pessoas, eles fazem algo no tempo errado e acaba dando errado. E nós precisamos obedecer o tempo, se dá para fazer isso ou não dá. Se você conseguir obedecer o tempo, você vai ver que a sua vida vai ser diferente. E muitas vezes nós ficamos assim, de qualquer maneira, sem saber o que fazer. Precisamos obedecer naquilo que nós queremos ser amanhã. Precisamos obedecer em Jesus Cristo, porque Ele é a chave de tudo. Ele é a chave de tudo, meus irmãos. Sem obedecer a Jesus, sem confiar em Jesus, nada você pode fazer na sua vida. Precisamos colocar em primeiro lugar o nosso Senhor, porque Ele é a chave de tudo. Ele tem tudo para as nossas vidas. É só nós estarmos ligados com Ele. Só isso. E nós vamos ver a nossa vida diferente, meus irmãos. E neste momento, meus irmãos, eu quero orar para abençoar a sua vida.
se for possível, coloca a sua mão no seu coração para que Deus venha tocando o seu coração, meus irmãos. Vamos orar. Soberano Deus, nosso Pai, muito obrigado por esta oportunidade que o Senhor nos deu neste dia de hoje. Obrigado, Senhor Deus, pela vida dos meus irmãos. Obrigado, Senhor Deus, por aquilo que o Senhor Deus tem feito na vida dos meus irmãos. E neste momento, Senhor Deus, quero pedir ao Senhor para abençoar os meus irmãos, para abrir as portas que estão fechadas dos meus irmãos, para prosperar os meus irmãos, para curar os meus irmãos, para transformar os meus irmãos, para libertar os meus irmãos, para que o Senhor se revele a eles, que a sua graça, Senhor Deus, se revele a eles, que o seu amor, Senhor Deus, transborde os seus corações, que Deus cuide deste irmão, Senhor Deus, e eu quero declarar agora palavras, Senhor Deus, de bênçãos, que o Senhor abençoe este meu irmão, que o Senhor prospera este irmão, que o Senhor prospera os negócios deste irmão, que o Senhor prospera os projetos deste irmão, que o Senhor prospera tudo aquilo que o meu irmão tem pegado pelas suas mãos, que o Senhor prospera aonde meu irmão tem colocado o seu pé. Senhor, muito obrigado, porque Deus, não há outro Deus igual a ti. Nós te confiamos, Senhor Deus, e eu acredito que o Senhor vai fazer muitas coisas na vida dos meus irmãos. Meus irmãos, confia em Deus, porque Ele tem muita coisa a fazer na sua vida. É só você se firmar em Deus. Meus irmãos, muitos homens que acreditaram, que caminharam com Deus, e eles acabaram mesmo dando-se bem. E aqueles que decidiram desobedecer a Deus, eles acabaram mal, meus irmãos, acabaram mal. E o nosso Deus, meus irmãos, Ele é um Deus muito cheio de amor. É só você tomar uma decisão, confiar nele, se entregar nele, meus irmãos. Nós que estamos aqui, eu que estou aqui, sou um fruto da obediência a este Deus. No passado, eu não conhecia e eu não acreditava. As pessoas falavam de Jesus, falavam de Deus, e eu nem me importava nisso. Mas quando chegou o dia, meus irmãos, eu tomei decisão, eu e minha família, e nós servimos a este Deus. E nós temos visto portas que se abrem todos os dias, meus irmãos. E eu quero te convidar, meu irmão, que vale a pena confiar neste Deus, porque Ele tem o melhor para a sua vida. Ele tem o melhor para a sua vida. Confia nesse Deus, meus irmãos. Obrigado, meus irmãos, que a graça do Senhor superabunda na sua vida. Muito obrigado, meus irmãos. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau.